Bom dia, meus amados irmãos, ouvintes, amigos que me ouvem neste canal do YouTube. Vamos dar continuidade ao nosso estudo e eu quero sempre lhe pedir, como eu digo sempre, seja boca de Deus, reparta com outros esta palavra que é tão poderosa, tão abençoadora para nós. Em nome de Jesus, que ela possa encontrar lugar no seu coração e no coração daqueles que você estiver enviando, assim como ela tem encontrado lugar no meu coração. E eu me alegro em poder repartir, dividir aquilo que o Senhor tem me dado, aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado, colocado em meu coração, para que eu possa repartir com vocês em nome de Jesus. Amém? Não deixe de entrar no meu canal, se inscrever ali e repartir essa palavra, amém? Dando continuidade no nosso estudo, nós estamos falando sobre a origem do homem. Hoje, o subtítulo é que, de uma maneira muito amável, gentil, nós fomos convencidos e convertidos pelo Espírito Santo de Deus, que é o agente da palavra de Deus, amém? E a palavra de Deus fala assim para nós, no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos aqui a criação de Deus que está resumidamente registrada no capítulo 1. E nesse versículo 1 de Gênesis, que fala exatamente o que eu acabei de ler. Nós sabemos que houve uma rebelião nos céus, comandada por Satanás. E isso nós podemos ver na primeira metade do versículo 2, que fala assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A terra havia se tornado assolada por essa rebelião. Mas a criação de Deus, o texto fala, né, em Gênesis também, depois eu quero deixar para que você leia. Não dá para ler tudo aqui, eu gostaria muito, fica muito extenso. Mas nós vamos ver a criação original de Deus, como é que ela foi danificada pela rebelião de Satanás, no livro de Isaías, capítulo 14, verso 12, no verso até o 15, no livro de Ezequiel 28, capítulo 28, verso 15 ao 18, e depois nós vamos ver no livro de Jó, que ela foi julgada, essa rebelião foi julgada pelo próprio Deus. Jó, capítulo 9, verso 5 ao 7, eu e você vamos aprender isso, vamos conhecer como é que ela foi julgada pelo nosso próprio Deus. A terra, amados, pela palavra de Deus que nos ensina, ela não se tornou apenas assolada, vazia e inútil, não, mas ela se tornou cheia de morte e ficou sob a morte, né? No meio dessa condição, a própria palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Isso está em Gênesis, no capítulo 1, né? A parte do versículo 2, a parte B do versículo 2. Então, nós precisamos nos lembrar também da nossa condição antes de você e eu termos sido salvos. Antes de você e eu termos recebido o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós éramos tão somente assolados, vazios. A nossa vida sem Jesus, ela não tinha significado algum. Nós estávamos também cobertos pelo pecado, cobertos de trevas. Em nós não havia a luz de Cristo. Dentro de nós também havia um abismo sem fundo. Mas aleluias, né? Glória a Deus que alguém muito vivo começou a pairar sobre nós, sobre a morte que existia em nós, sobre o abismo que havia dentro de nós, para operar dentro de mim e de você, para operar dentro dos nossos corações. Essa foi a mudança que o Espírito Santo de Deus veio a fazer em nós quando você confessou o senhorio de Jesus Cristo. Não foi apenas uma mudança psicológica, não. Aquele que vive agindo dentro de mim, de você, trazendo para você e para mim, mansamente, gentilmente,
a presença gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa também, nós podemos dizer assim, que é uma obra pairadora, regeneradora do Espírito Santo que já pairava sobre a face do abismo, quando a terra era um caos, havia sido destruída pela rebelião dos anjos, né? De Satanás principalmente. O Senhor Jesus, ele disse que quando o Espírito Santo viesse, isso está no livro de João, no capítulo 16, do verso 11 do verso 8 ao 11. Eu quero ler esse texto, porque é muito importante para que dê muito entendimento para o que eu estou falando aqui, dividindo com você. A palavra de Deus em João 16, a partir do verso 8, ele diz assim, olha, quando ele vier, ele quem? Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tendo ainda muito o que lhes dizer, tenho muito ainda que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, quem é o Espírito da Verdade? O Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus glorificado, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Isso está escrito em João 16, do verso 11 ao do verso 8 ao 11. E isso, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo do pecado, que estava relacionado lá com Adão, da justiça, que é relacionada com Cristo, e do juízo, que é relacionada com Satanás. Ele faria isso pairando de uma maneira muito doce, muito amável, muito convincente sobre você e sobre mim, não com violência. Então, sob certo ponto de vista, né, na palavra, nós podemos dizer que em todo o universo há somente 3 tipos de pessoas: Adão, Jesus Cristo e Satanás. O Espírito Santo, amados, ele atua para convencer as pessoas de que nasceram em Adão. E por isso não tem nada mais além do que o pecado. Ele também convence de que não tem meios de escapar do pecado, da influência de Adão, sem que creiam em Jesus Cristo. Todavia, quando nós cremos, quando as pessoas creem e se unem ao Senhor Jesus, o Espírito Santo também as convencerá de que não precisam ter mais o mesmo destino que teve Satanás, pois o homem não foi criado por Deus para isso, né? O Espírito Santo, ele paira sobre as pessoas que ainda não creem em Cristo. E ele diz assim, olha, dentro do texto da palavra, olha, Jesus, ele morreu na cruz. Eu vou falar com as minhas palavras, por você e por mim. Ele cumpriu todos os requisitos de Deus. Então agora, a verdadeira justiça, meus irmãos, está com Jesus, com Ele. Se você e eu, se qualquer pessoa humana se voltar para Ele, crer nele, você o recebe como sua justiça. Jesus, ele passou pela encarnação, pela vida na terra, pela crucificação e pela ressurreição. A Bíblia diz que ele foi recebido à destra de Deus. E quando você e eu cremos nele, uma criatura de Deus, um homem, generalizando, crê nele, esse homem, como eu e você já fomos libertos do pecado, ele recebe a justiça de Cristo. E se não fizermos isso,
E se o homem não fizer isso, ele irá com Satanás para julgamento de Deus. É por meio desse pairar do Espírito Santo é que as pessoas, é que eu e você temos esse desejo de orar, de buscar a Deus, de confessar a palavra de Deus. E eu quero fazer uma oração contigo, finalizando esse estudo. Declare assim comigo: Senhor Jesus, eu creio no que o Senhor fez por mim. Eu recebo a Ti como minha salvação, como minha justiça. Eu te agradeço, Pai, pelo caminho de volta que o Senhor abriu para mim, através do Seu Filho Jesus Cristo, e pelo pairar do Espírito Santo sobre a minha vida. Quero simplesmente declarar que sou Teu e que Tu és meu Deus, meu único Senhor, e quero estar contigo. Amados, este é o caminho da regeneração. É assim que você e eu nos voltamos para Deus. É assim que o homem pecador, sem Jesus, criado em Adão, né? É assim, entregando os seus caminhos, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, orando, recebendo o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. É assim que todos podem se voltar para Deus, nascer de novo e nascer do Espírito, conforme está escrito na palavra de Deus, meus amados. Faça essa oração de confissão e, se puder, todos os dias renove com Jesus essa aliança foi feita por Ele para nós, para que nós vivamos debaixo dessa graça de Deus. Em João 3, o verso 6 e 7 diz assim para nós, olha, para finalizar: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Isso é glorioso. Quando você recebe Jesus como seu Senhor, você que era nascido da carne em Adão, agora nasce de Jesus Cristo, através da pessoa amada do Espírito Santo que vem habitar em nós. E é o Espírito Santo que nos ajuda a buscar o Senhor, coloca desejo em nós de nos santificarmos, de estarmos mais perto do Senhor, em nome de Jesus, amém? Sempre ore ao Senhor, renove a sua aliança com Ele e você vai sentir essa doce e graciosa e gloriosa presença do Espírito Santo que vai convencer a você e a mim, a tantos quantos vocês e eu apresentarmos a Ele a pessoa amada do Senhor Jesus. Ele nos convence de uma maneira amável, gentil e com muito amor. Em nome de Jesus, faça isso através dessa palavra ministrada. Apresente Jesus a outras pessoas. Compartilhe esses estudos com outros, em nome de Jesus, amém? Não deixe de dar um joinha. Em nome de Jesus Cristo, tenha uma sexta-feira muito abençoada na presença desse Deus que tanto amou o mundo, diz a palavra de Deus, né? Em João 3,16, finalizando, que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o único que ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E a palavra ainda diz mais, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.